Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e hoje vamos dar sequência ao nosso segundo vídeo falando sobre as minhas expectativas para as divisões na temporada de 2025 da NFL. Tivemos primeiro a NFC Leste e agora vamos para a AFC Leste, então dando sequência aí nessa ideia de sempre fazer por semana as mesmas divisões, né? Então, na primeira semana, NFC e AFC Leste. Então, hoje, Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots e também o New York Jets. Começando, né? Não esqueçam antes de começar, na verdade, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e sigam a Endzone tanto no Twitter quanto no Instagram. E quem tá no Spotify, passa lá no YouTube para se inscrever no canal também, para que a gente cresça cada vez mais e consiga seguir com a produção de conteúdo para todas as redes sociais, certo? Vamos lá então. Começando com o principal time da divisão, o time que esteve na última final de conferência da AFC, o time do Josh Allen, do atual MVP da NFL. Acho que o que se aconteceu de principal na off-season do Buffalo Bills, e para mim a grande vitória da equipe foi manter Joe Brady como coordenador ofensivo. Acho que o Joe Brady era um dos principais coordenadores e segue sendo, por continuar como coordenador, um dos principais nomes para virar head coach da NFL. Eu acho que é um cara que não passa da próxima safra, né? Então, assim, acho que ele deve ganhar um cargo de head coach para a temporada de 2026, mas em 2025 segue como coordenador e acho que essa é a principal vitória do Buffalo Bills pensando na próxima temporada, né? Ele encaixou muito bem com o Josh Allen, acho que o Josh Allen vem nas melhores temporadas da carreira dele e passa muito pelo trabalho que o Joe Brady está tendo como coordenador da equipe. Fiquei um pouco não diria que chateado, mas eu acho que decepcionado com a off-season dos Bills. Eu acho que o time tinha boas opções, tinha um cap até interessante, tinha escolhas para fazer um trabalho melhor do que foi feito, na minha humilde opinião. Acho que o time poderia ter sido mais agressivo, acho que o time poderia ter sido um pouco mais... falta aquela vontade, e isso é o que o Sean McDermott me passa muito, sabe? Parece que falta vontade pro Sean McDermott vencer. Falta agressividade, falta querência, né? Isso ele demonstra desde da parte do campo, dos planos de jogo que ele monta nos playoffs, em tudo. E na off-season não é diferente. Parece que falta mais vontade, falta ir atrás de grandes nomes, falta ir atrás daquela peça, aquele cara que vai chegar e com o Josh Allen vai ajudar a decidir. Hoje eu olho para esse grupo de recebedores e com certeza é um grupo de recebedores bem legal, né? É um grupo de recebedores extenso, um grupo de recebedores interessante. Só que falta aquele cara, né? Beleza, Khalil Shakir, Ken Coleman, Joshua Palmer, Kurt Samuel, Elijah Moore, Dawson Knox, Dalton Kincaid. É um grupo extenso, tem bons tight ends, tem bons wide receivers. O James Cook se mostrou um ótimo running back 1. Mas falta aquela coisa a mais, falta aquele cara além do Josh Allen, falta aquele grande recebedor, falta o A.J. Brown, falta o Jamar Chase, falta o Justin Jefferson, falta aquele cara pro Josh Allen ter do lado dele e falar: esse é o meu cara, esse é o cara de confiança, quando apertar eu vou ter esse cara para confiar. E do outro lado da bola a mesma coisa, não tem aquele cara que eu olho e falo: poxa, quando o jogo apertar o Jalen Carter vai aparecer, quando o jogo apertar o TJ Watt vai aparecer, quando o jogo apertar vai vir sei lá, vai vir algum jogador e vai vir um edge e vai conseguir o sec, vai vir um cornerback e vai fazer a interceptação. Hoje falta esse cara, na minha humilde opinião, pro Buffalo Bills, e não é por falta de oportunidade, é por falta de vontade, parece, de ser agressivo e dar aquela cartada para conseguir um grande cara para se chamar de seu, além do Josh Allen. Então, assim, olho para essa linha ofensiva, uma das melhores da NFL, uma linha ofensiva inclusive subestimada, uma linha ofensiva que entrega muito. Olho para essa defesa, vejo uma defesa que melhorou na secundária, obviamente, porque, enfim, draftou o Maxwell Hairston. Eu não acho uma boa escolha, sinceramente. Acho que tinham opções melhores do que o Maxwell Hairston para tu fazer ali na primeira rodada. Acho o Damar Hamlin um safety insuficiente. Acho que o time poderia ter procurado um safety melhor, mas acho que é inegável que a secundária melhorou. O grupo de linebackers é interessante, mas acho que ainda falta um pouco mais no pass rush. Greg Rousseau
ótimo jogador. Ed Oliver, jogador bom também. Mas o Joey Bosa em 2025... falta vontade, assim, sabe? Falta trazer. Podia ter ido atrás de um cara melhor, sabe? Ido atrás de uma troca, sido agressivo, não sei. Parece que eu tenho esse sentimento que falta. E isso me passa, eu acho que muito por conta do Sean McDermott. Eu já falei em outro vídeo, quando eu trouxe o vídeo dos treinadores que estão na Berlinda. Eu falei sobre o Sean McDermott. Eu falei que eu não sou um grande fã do trabalho dele. Eu acho que nos momentos em que o Buffalo Bills mais precisou, ele deixou a desejar. E ele vem deixando a desejar há muito tempo, quando esse time precisa. É um cara que tem medo, parece, de tomar as decisões arriscadas, desde os jogos, como eu falei, até parece que nesses momentos de off-season. Claro, ele não toma as decisões da off-season sozinho, ele tem um general manager com ele, mas ele tem uma influência grande, até porque ele está há muitos anos na equipe. Tenho certeza que se ele chegar pro GM dele e falar, eu quero que tu vá atrás de um cara, o GM dele vai atrás de um cara, porque ele tem influência dentro desse vestiário. Mas ele não parece ter essa vontade, ele não parece ter esse tesão, né, de vencer. Isso eu sinto que falta muito no Sean McDermott. Mas eu olho para esse time do Buffalo Bills e, bom, dentro dessa AFC Leste, é o principal time disparado. É um time muito forte, é um time que tem o Josh Allen, é um time que tem uma boa linha ofensiva, é um time que tem um ótimo grupo de tight ends e é um time que tem bons wide receivers. Então é um time que vai chegar e vai vencer seus 12 jogos. É um time que vai brigar pela divisão, é um time que vai ir para os playoffs, é um time que vai fazer frente contra Kansas City Chiefs, vai fazer frente contra os principais times da AFC. Isso não tenha dúvidas, é mais uma temporada em que o Buffalo Bills vai para as cabeças, vai com o MVP, tem uma boa defesa, é uma defesa que, na minha opinião, está levemente melhor do que a temporada passada, não está super melhor, mas acho que o Maxwell Hairston é uma adição interessante para uma secundária que precisava, né, de jogadores. Mas eu acho que o Damar Hamlin ainda não me agrada tanto. Eu ficaria muito de olho, eu acho que o Buffalo Bills é um time que a gente tem que ficar bem atento nesse período agora de trocas que a gente vai ter. Claro, eu sei que ainda falta muito até a trade deadline, mas eu acho que o Buffalo Bills é um dos times pra gente mais ficar de olho, porque eles precisam de uma peça, talvez. Seja no ataque, seja na defesa. E se eles adicionarem esse cara, eu acho que é um time que a gente pode ver como fortíssimo candidato ao Super Bowl. Eu acho que é um time que já entra, né, como um candidato ao Super Bowl. E adicionando um cara, é um time que... Imagina se o TJ Watt é trocado, por exemplo, para o Buffalo Bills. Imagina se eles conseguem uma troca por algum wide receiver. Não, é que Tyreek Hill não vai ser trocado para o Buffalo Bills dificilmente, né, por ser um rival de divisão. Mas algum outro wide receiver que possa pedir uma troca, esteja insatisfeito, seria bem interessante para esse time aqui do Buffalo Bills e quem sabe aquela peça final, seja no ataque ou seja na defesa, para esse time assim, se tornar basicamente que imbatível. Vamos agora então para New England Patriots. Estou ansioso para falar de New England Patriots, que para mim é um dos times mais legais talvez de se assistir na próxima temporada, porque tem muitas mudanças. Qual é a principal mudança? Bom, é a troca no comando técnico, né? A equipe sai, vamos dizer assim, que talvez finalmente tenha se desamarrado de tudo que aconteceu ali durante a era Bill Belichick, Tom Brady. Agora o time foi por um caminho diferente. Foi por uma outra... mais ou menos uma outra visão, porque o Mike Vrabel, ele é da linha Bill Belichick, ele foi jogador do Bill Belichick, ele tem essa identidade com a torcida. Mas não é um cara que foi indicado pelo Bill Belichick, né, enfim. Mas o Mike Vrabel é o novo treinador, novo head coach da equipe do New England Patriots. Traz junto, acho que principalmente, Terrell Williams para coordenador defensivo, mas a gente sabe que a defesa vai ficar nas mãos principalmente do Mike Vrabel e Josh McDaniels para esse ataque. Não sou um grande fã do Josh McDaniels como treinador, mas acho que ele como coordenador ofensivo fez bons trabalhos e acho que ele tem tudo para adicionar uma cultura e uma ideia bem interessante para esse time do New England Patriots. O que a gente pode esperar de um time que tem Mike Vrabel, que passou por algumas mudanças nessa temporada? Primeiro de tudo, teremos Drake May agora com o Stephon Diggs, que começa a temporada machucado, mas além disso, McCollins vindo para mais uma temporada, DeMar Douglas, Kyle Williams, que eu acho que é uma adição bem interessante
para o wide receiver. Além disso, Ramondre Stevenson e Trevion Henderson de running backs. Bastante olho em Trevion Henderson, acho que tem tudo para virar o running back 1 desse time. E uma linha ofensiva reformulada agora com as adições, né? Principalmente de Will Campbell e Morgan Moses nas pontas da linha. Não sabemos ainda se o Will Campbell vai ser tackle ou guard. Acho que ele vai ser testado inicialmente, obviamente, como tackle. E depois ele vai para guard. Se der errado, obviamente, né? Mas enfim, acho que principalmente uma melhora interessante nessa linha ofensiva, que sofreu bastante na temporada passada. A gente sabe que o Drake May precisava dessa ajuda. E principalmente mais armas para ele trabalhar. Então, Trevion Henderson, um bom running back para ele trabalhar. Recebe Kyle Williams, um wide receiver inteligente para jogar. Recebe Stephon Diggs, que inicialmente não vai estar disponível, mas também vai ajudar ele. Então, assim, acho que o principal objetivo do Mike Vrabel é facilitar a vida do Drake May inicialmente. Então, dar uma linha ofensiva melhor para ele, correr mais com a bola e ter boas peças de wide receiver para que o Drake May consiga pelo menos trabalhar. Eu não espero ver o Drake May tendo uma super mega hiper temporada. Eu não espero ver o ataque do New England Patriots sendo um super mega hiper ataque. Eu não espero ver o New England Patriots sendo um super mega hiper time nesse primeiro ano de Mike Vrabel. Eu espero ver um time mais sério, eu espero ver um time mais competitivo, eu espero ver um time com mais vontade e eu espero ver um time com uma identidade, um time que sabe o que quer dentro de campo e que joga de uma forma clara e definida e que vence jogos por conta dessa identidade, que vence jogos porque sabe o que quer em campo. É isso que eu espero ver do New England Patriots e é isso que o Mike Vrabel te agrega. Ele te agrega cultura, ele te agrega vontade de vencer, ele te agrega padrão. E isso é muito importante para os times da NFL. Isso é muito importante para os jogadores da NFL se sentirem identificados e o Mike Vrabel sabe vender muito bem sua ideia. Foi um excelente jogador e assim, ele é bem aquele estilo que os jogadores gostam, né? Ele fala porque ele esteve no lugar dos jogadores. E os jogadores respeitam isso. Ele é um dog, né? Como os jogadores gostam de dizer. Ele é um cara que tem um respeito dentro do vestiário. E inicialmente é isso que eu espero ver. Eu espero que os times respeitem e voltem a ter respeito à figura do New England Patriots. Isso se constrói com o tempo. Eu acho que nessa primeira temporada isso vai ser fundamental. Olhando para essa defesa, eu acho que a gente já tem peças bem interessantes. Hoje, quando a gente olha para a defesa dos Patriots, a gente já tem um caminho bem mais interessante traçado do que o caminho do ataque. O caminho do ataque tá bem traçado, tá bom. Tu já tem teu QB, tu tem um running back, já começou a ter reformulação na linha ofensiva. Faltam wide receivers melhores, eu acho que um grupo de recebedores melhor. Mas a defesa já tem um caminho. Tu tem agora o Harold Landry, que é um cara de extrema confiança do Mike Vrabel. Tu tem Milton Williams, que foi um investimento pesado que a equipe fez pro miolo dessa linha defensiva, um cara que jogou muita bola lá no Philadelphia Eagles. Tu trouxe o Robert Spillane, que é um linebacker que jogou bem quando foi jogou bem pelos Raiders. Eu acho que é um cara que tem bastante para agregar nessa defesa. Tu trouxe o Carlton Davis, que também é outro desse cara de cultura, de vestiário, um cara que está acostumado com vestiários vencedores, um cara que está acostumado a vencer jogos, um cara que te agrega justamente essa coisa da cultura. Tu tem Christian Gonzalez, que é um dos principais corners da NFL, tu tem o J.P. Peppers, enfim, tem vários bons jogadores nessa defesa. Eu acho que é uma defesa que tem tudo para ser sólida e muito competitiva já nessa temporada. Como eu falei, o que eu espero ver desse New England Patriots é um time competitivo, um time que sabe o que quer dentro de campo e um time que sabe para que ele vai jogar. Não é um time que vai sem identidade, sem vontade, não. Acho que o principal que o Mike Vrabel te agrega nesse início é essa identidade, que vai ser importantíssimo nos anos seguintes para o time continuar crescendo. E enfim, não espero ver um super time, talvez ainda continue sendo o pior time da divisão. Não é a minha aposta, no final eu vou dizer qual que é a minha aposta, mas não espero ver um time de playoffs nessa figura do New England Patriots. Espero ver um time que vai disputar, que vai ser mais competitivo, mas que ainda tem que naturalmente, nessa fase de reconstrução, dar um passo de cada vez. Claro, a gente sabe que às vezes os times pulam etapas, mas não é o que eu estou esperando do New England Patriots esse ano. Eu espero ver um time ainda que vai sofrer em alguns jogos, mas que vai ter essa identidade muito mais definida e muito mais clara para a próxima temporada. Vamos para o outro time da divisão que também passou por uma troca no treinador. Que é o New York Jets. O New York Jets agora tem Aaron Glenn como seu novo
head coach, o Aaron Glenn, lembrando, né, era o coordenador defensivo da equipe do Detroit Lions, e agora é o novo head coach da equipe do New York Jets. O que a gente pode esperar desse time do New York Jets? Primeiro, uma mudança clara e brutal da defesa, porque é um time que, com o Robert Saleh, jogava muito em zona, né? Um time com uma identidade muito mais reativa, natural, da defesa do Robert Saleh. Então jogava muito em quarters, e agora vai para um coordenador com uma mentalidade muito mais agressiva defensivamente, que por um lado pode ser bom, mas por outro lado pode ser ruim, porque às vezes, né, jogar com uma defesa tão agressiva pode acabar gerando com que teus cornerbacks, teus safeties sejam queimados. Um treinador que gosta muito que seus defensores de secundária joguem no mano a mano, que é o Aaron Glenn. Vamos inclusive começar falando dessa defesa, né? É uma defesa que em 2023 foi uma das melhores da liga, e aí já em 2024 não estava jogando mal. Quando o Robert Saleh estava lá, o time jogava bem, mas aí o Robert Saleh foi embora e aí, enfim, toda a confusão que foi o New York Jets com o Aaron Rodgers. Saleh foi embora, a defesa se desmotivou muito, né, para esses jogadores, e aí virou aquela bagunça até o final da temporada. Mas tem peças muito boas, principais. Tem Quincy Williams, que é um bom linebacker. Tu tem Quinnen Williams, que é um jogador de miolo de linha defensiva dos melhores que a gente tem na NFL, um cara extremamente subjetivo e pouco falado. É aquele cara que, quando a pessoa fala do Quinnen Williams, tu vê, bom, esse cara assiste tapes, esse cara não olha apenas quantos sacks cada defensive tackle teve na temporada. Porque o Quinnen Williams, meu Deus, joga muito futebol americano. Tu tem o Will McDonald, que é um jogador de pass rush interessante. Tu tem o Cisco, que foi a nova contratação que eles fizeram, que é um safety ok. Tem o Sherwood, tu perdeu, obviamente, o teu cornerback 2, né, nessa temporada. Mas, assim, é um bom time, boas peças na defesa para conseguir continuar produzindo como produziu uma vez com o Robert Saleh em 2023 e continuava produzindo no início de 2024. Eu acho que os Jets não têm uma defesa para ser das piores da liga. Tem bons nomes, claro, nomes alguns não tão badalados na mídia, como o próprio Tony Adams ou como o Jamin Davis, mas bons nomes, jogadores que têm tudo para render, jogadores que têm tudo para entregar um bom nível de futebol americano, se bem treinados. Eu acho que o Aaron Glenn te entrega isso. Claro, a gente sabe que o Aaron Glenn estava num vestiário em que ele tinha um dos melhores treinadores da liga e talvez um dos que melhor motive seus jogadores. Agora a gente vai ver como que ele vai fazer isso, como ele vai fazer esse papel de animar um vestiário, e ainda mais um vestiário tão abatido como o do New York Jets, que enfim, parece que passa coisa, passa treinador, passa quarterback, muda tudo e nada dá certo dentro da franquia. O Aaron Glenn vem, né, com essa ideia de tentar mudar um pouco essa imagem. Peças na defesa ele tem para fazer isso e peças que se encaixam no sistema dele. Eu acho que peças que são interessantes, que ele vai conseguir extrair boas coisas. Agora, quando a gente olha para o ataque, a gente já tem um pouco mais de problemas, na minha opinião. Breece Hall, running back. Vamos lá. Eu acho que o time tem boas armas, tá, no ataque. Eu acho que essa linha ofensiva tá bem interessante. Agora tem o Olofachano e Armando Membu, dois jogadores jovens nas pontas da linha. Então, assim, tu tem um caminho nessas tuas pontas de linha. Tu tem o Vera Tucker, tu tem o John Simpson. Enfim, tu tem uma linha interessante pro teu futuro. Agora, quando eu olho pro grupo de recebedores, eu já vejo um pouco mais de dificuldade. Tu tem o Garrett Wilson, que, poxa, é um dos melhores recebedores da NFL, que vai jogar agora com um dos seus melhores amigos, que é o Justin Fields. Jogaram juntos no college, inclusive. Mas aí, quando eu olho para o Allen Lazard, Arian Smith, Tyler Johnson, assim, já é um pouco mais complicado, um pouco mais, sim, eu acho que esse grupo de recebedores precisa de mais profundidade. O grupo de running backs é bom. Tem Breece Hall, tem Braylon Allen, enfim, é um grupo de running backs interessante. A gente sabe que o Breece Hall teve uma queda na temporada passada, não jogou tão bem quanto em outras temporadas, principalmente comparado ao próprio 2023 que ele teve, mas eu acho que ele tem tudo nessa temporada, com a melhora da linha ofensiva, com a mudança no coordenador e com a adição, querendo ou não, do Justin Fields, ele tem tudo para melhorar bastante e voltar a render na temporada de 2025, assim como ele rendeu em 2023.
principal ponto aqui desse ataque é o Justin Fields, né? A gente não sabe o que o Justin Fields vai conseguir entregar, mas assim, o contrato que ele assinou foi um contrato bom para a equipe dos Jets, não tá amarrada, não tá presa com ele, não é um valor absurdo, um valor justo. E o Justin Fields, aquilo, é um quarterback claramente de, assim, temporário, né? Não é o quarterback do futuro da franquia, os Jets sabem disso. Ele é um cara que tá ali para fazer essa transição até a equipe conseguir arrumar um quarterback melhor, seja pela free agency, seja pelo draft. Tem jogadores para competir? Tem. Principalmente quando eu olho para essa defesa. E quando eu olho para o ataque, eu vejo peças interessantes. Só que tudo vai depender do nível que o Justin Fields vai me entregar. O Justin Fields estava jogando um nível bem legal quando ele foi titular da equipe do Pittsburgh Steelers ano passado. Só que tem que ser uma ideia de jogo bem clara. É um time que precisa correr muito play action. É um time que precisa que o Bruce Hall jogue futebol americano, porque vai depender muito dele estar conseguindo correr com a bola. E aí play action, em que algumas jogadas de Justin Fields vai dar passes curtos pro Garrett Wilson, que é um cara bom quebrando rotas de curta distância, curta e média distância, e o Justin Fields em outras jogadas correndo com a bola para ganhar jardas. Esse é o caminho das pedras desse ataque. Tu precisa que o Bruce Hall consiga jogar. O Garrett Wilson vai conseguir, né, em rotas curtas e rotas médias, fazer recepções, criar separação. Cabe ao Justin Fields acertar os passes e também o Justin Fields conseguir algumas jogadas, correr com a bola. Tudo isso depende, claro, tem que estar muito sincronizado entre todos os jogadores, mas se os Jets conseguirem encaixar isso minimamente e a defesa voltar a render um pouco, claro, de um jeito totalmente diferente com o Aaron Glenn do que foi com o Robert Saleh, mas que consiga voltar a ter um bom nível, porque são jogadores de qualidade, os Jets têm tudo para ser um time chato de enfrentar e um time competitivo. Espero que vença a divisão? Não. Espero ver o New York Jets nos playoffs em 2025? Também não. Mas eu espero ver um time um pouco mais chato de enfrentar do que foi na temporada passada e na retrasada com o Aaron Rodgers. A questão da temporada retrasada é que a defesa estava num nível muito bom. Se tu conseguir encaixar a defesa daquele ano de 2023 novamente, claro, como eu disse, com o estilo do Aaron Glenn, um estilo totalmente diferente do que a gente viu a defesa jogando, conseguindo encaixar isso e o Justin Fields performar parecido com o que ele performou no Pittsburgh Steelers, com o Bruce Hall conseguindo correr e o Garrett Wilson numa boa temporada, esse time dos Jets tem tudo para ser chatinho de enfrentar, um time que talvez consiga 8 vitórias, quem sabe na temporada, e bom, não brigue, eu acho, por playoffs, mas incomode ali todos os times que vai enfrentar, não seja aquela vitória garantida dentro do calendário. E para fechar a divisão da NFC Leste, lembrando que agora no final eu vou deixar, né, todas as minhas impressões finais e como eu acho que vai terminar essa classificação. Nós temos o Miami Dolphins. O Miami Dolphins, para mim, por incrível que pareça, é o time na situação mais delicada dessa divisão, mais do que o New York Jets, porque eu acho que é um time que entra com o seu head coach extremamente pressionado, que é o Mike McDaniel. Então, assim, poxa, o Mike McDaniel está pressionado? Está. O time não vem conseguindo performar, veio de uma temporada horrível em que ele não achou soluções para o seu QB reserva. E mais do que isso, é um time que sempre que enfrenta adversários que a gente sabe que vão estar nos playoffs, ou quando esse time vai aos playoffs, ele derrete. É um time que não encontra respostas nos grandes jogos. É um time que tem, por exemplo, o Tyreek Hill, que é talvez o seu principal jogador de todo o elenco, reclamando, né? Reclamando que quer ser trocado, dando indiretinho em rede social. A gente teve um jogador de linha ofensiva dos Dolphins, que eu não vou me recordar o nome agora, que foi pro Philadelphia Eagles nessa off-season, e ele falou assim: agora eu entendi por que os Eagles foram campeões do Super Bowl e por que os Dolphins não vão ser enquanto não mudar tudo que tá lá dentro. Porque ele falou que nos Dolphins os jogadores chegavam atrasados, nos Dolphins os jogadores faltavam os treinos, nos Dolphins os jogadores não se conversavam, não tinham união. E aí nos Eagles, por exemplo, é tudo diferente, que os jogadores são amigos, que os jogadores sempre chegam antes dos treinamentos, que ninguém falta treino, que os principais jogadores, né, como o Jalen Hurts, A.J. Brown, Mailata, Lane Johnson, todos estão nos minicamps não obrigatórios, que depois do final de todos os treinos, todo o time se reúne para conversar o que cada um precisa melhorar, o que cada um está errando, e que no Miami Dolphins nada disso existe. Então acho que o principal problema do Miami Dolphins está enraizado, é um problema cultural, é um problema que os jogadores parecem ter medo, né, como
aquela frase clássica do Rodrigo Dourado, né? Eu já falei isso em outro vídeo. Os jogadores têm medo de vencer. O Mike McDaniel tem medo de vencer. Ele não conseguiu estabelecer uma cultura vencedora no Miami Dolphins, e isso passa, sim, muito pela figura dele. E aí ele entra pressionado porque, bom, se esse time não tem uma cultura vencedora, se esse time, nas temporadas em que foi bem, sempre que enfrentou times bons, derreteu, ou quando foi para os playoffs, derreteu, e na temporada passada, nem o ataque foi bem, que era uma das poucas coisas que o Mike McDaniel entregava. Quando a gente enfrentou times bons, fomos massacrados. Quando enfrentamos times ruins, não jogamos bem. Nosso QB machucou pela temporada inteira e nosso treinador não encontrou nenhuma resposta. Então, assim, o que o Mike McDaniel tá te entregando de verdade? Então, esse é o principal ponto de interrogação que o Mike McDaniel entra em cima dele na temporada. O Miami Dolphins precisa voltar a apresentar um bom nível de futebol americano, nem que seja contra as equipes ruins. Claro, o principal é vencer jogos e, principalmente, vencer jogos contra as boas equipes. Não adianta nada performar de novo contra as equipes boas se pegar as equipes contra as equipes ruins, se for pegar as equipes boas e não jogar nada. Porque todo mundo sabe, a piada do Miami Dolphins é essa. O Miami Dolphins e os Cowboys são os mesmos times de divisões opostas, de conferências opostas, e são a piada pelo mesmo motivo. Pegam os times ruins e amassam. Pegam os times bons e derretem. É sempre a mesma coisa. Não adianta nada chegar e vencer 12 jogos se vai chegar nos playoffs e tomar 45 pontos do Kansas City Chiefs. Não adianta. Precisa performar nos jogos difíceis. Vai acontecer? Não acho que vai. Porque eu olho para esse time do Miami Dolphins hoje e é um elenco extremamente desunido. Eu olho para o QB, que é o Tua, e é justamente isso. É um cara que tem performado bem nos jogos fáceis e chega nos jogos difíceis e ele lança 3 interceptações contra o principal rival de divisão. Chega um jogo importante dos playoffs e o Tyreek Hill não consegue bater 50 jardas. Aí contra o Denver Broncos, na 2023, na semana 7, ele faz 300 jardas e 4 touchdowns, o time vence por 70 pontos. Não adianta nada. Se vai chegar contra o Kansas City Chiefs, fora de casa, num frio desgraçado, e ele vai conseguir ganhar 30 jardas e ser humilhado pelo cornerback do time adversário. Então, assim, isso não passa só pelo Mike McDaniel, tá? Passa também pelos jogadores que precisam render mais nesses jogos. Como eu falei, é um time que hoje está totalmente desunido. E eu olho para essas peças de ataque e não me geram muita certeza. Claro, eu tenho Tua, mas eu tenho um pé atrás com Tua. Acho que o Tua ele tá numa temporada decisiva junto com o Mike McDaniel sobre o futuro dele dentro do Miami Dolphins. Eu acho que é um QB que a gente pode sim, nas próximas temporadas, se não der certo esse ano, quem sabe sendo trocado pela equipe dos Dolphins, porque talvez o casamento não tenha dado certo e os Dolphins queiram fazer uma reformulação total em GM, QB e head coach tudo de uma vez. Grupo de running backs, tem o Devon Chain, tem o Jalen Wright, então assim, tem o Ollie Gordon agora, mais o running back draftado. Então assim, é um grupo extenso, é um grupo interessante. Grupo de QBs é legal. O Nick Westbrook é uma contratação interessante, um cara que foi bem nos Titans. Jalen Warren, Tyreek Hill é uma das melhores duplas da NFL. Só que o Tyreek Hill não parece ter vontade nenhuma de seguir em Miami. Nenhuma. Vai seguir? Não tenho certeza. Não posso afirmar que sim. Se ele não seguir, acho que esse ataque desanda. Se ele seguir, provavelmente vai ser contra a vontade dele. Então, assim, não sei muito o que esperar do Tyreek Hill nessa temporada, em Miami especificamente. Como jogador, o Tyreek Hill ainda é um excelente wide receiver, um dos melhores da liga. Já tem uma idade mais avançada? Tem, mas ele é aquele tipo de jogador que a gente não analisa pela idade, porque ele é totalmente fora da curva. Ele, machucado na temporada passada, comeu a bola. E vai comer de novo a bola nessa temporada, recuperado da lesão. Aí eu olho para a linha ofensiva, tem alguns problemas nessa linha ofensiva, sabe? Eu sinto que falta investimento. Né? Hoje a gente tem Patrick Paul, Austin Jackson, trouxe o Jonas Savaiinaea, que eu acho que é uma boa adição pro miolo dessa linha. Mas assim, falta coisa. Essa linha defensiva vai seguir com problemas num QB que tem problemas em tomar pancadas. Então assim, cadê o investimento, sabe? Tu sabe que o teu QB tem problema em tomar pancada. Aí não adianta nada porque tu não vai lá e não vai draftar um jogador pra tua linha ofensiva. Então assim, é complicado. Eu acho que os Dolphins estão numa situação bem delicada. Eu olho pra esse ataque, ele não me empolga como já me empolgou em outros anos, talvez porque eu esteja com a imagem do ataque de 2023 jogando com os QBs horrorosos que jogou. Mas mesmo quando o Tua jogou em 2024, o ataque não foi bem. O ataque não conseguiu produzir, o ataque estava empacado. E o Mike McDaniel esse ano precisa encontrar respostas.
Olhando para essa defesa agora, eu acho que a defesa tem peças interessantes, né? Principal, Chap Robinson tá produzindo bem. Kenneth Grant é uma boa adição para esse miolo de linha defensiva. Você tem agora o Minkah Fitzpatrick, que beleza, não é mais o mesmo jogador que foi há 2 temporadas atrás, mas ainda é um safety interessante. Perdeu o Jalen Ramsey, que beleza, também não era mais o mesmo jogador, mas é um baita cornerback. Enfim, acho que é uma perda para esse time. Mas eu olho para essa defesa, também falta coisa, né? Olho pro pass rush, é um pass rush legal. Eu olho pro Kenneth Grant, tem o Jalen Phillips que tá machucado, tem o Chap Robinson, é um pass rush que tem coisa para tirar. Mas eu olho pra secundária e falta, hein? Eu olho pra secundária e eu vejo uma secundária que tem tudo para sofrer nessa temporada de 2025. É uma secundária que particularmente não me agrada muito. E assim como sofreu em 2024, tem tudo para sofrer de novo em 2025. Não quero me estender muito mais. Já está com 30 minutos o vídeo, então vamos para as considerações finais aqui. O que eu espero dessa divisão em 2024? É uma divisão que, para mim, de novo, entra com uma cara muito parecida do que foi 2023 e 2022, com o Buffalo Bills sendo claro favorito para vencer a divisão. Acho que é o time que tem o atual MVP, tem boas peças no ataque, peças interessantes na defesa, não perdeu jogadores importantes e conseguiu evoluir principalmente no lado defensivo da bola na secundária. Então acho que esse time do Buffalo Bills entra como claro favorito para vencer a divisão, deve ir aos playoffs e, enfim, acho que ir aos playoffs vai, mas para mim deve vencer a divisão. Vejo hoje como a segunda força da divisão o New England Patriots. Pode parecer loucura, mas eu acho que o Mike Vrabel, com a identidade que ele vai trazer, o Drake May, com a evolução dele, que ele deve ter também no seu segundo ano, agregado a todos os investimentos que a equipe fez, tanto no draft, que eu acho que o time fez um ótimo draft, quanto na off-season, que o time trouxe boas contratações, tem tudo para ser um time bem melhor nessa temporada e com uma identidade muito mais clara. Apostaria nos Patriots como talvez o segundo colocado dessa divisão, mas sem uma ida aos playoffs. Coloco o New York Jets em terceiro, muito pertinho ali dos Patriots. Um time que vai passar por uma reformulação clara na defesa com Aaron Glenn, mudando totalmente o estilo de jogo, mas que tem boas peças para render defensivamente e ofensivamente tem bons playmakers, principalmente com Bryce Hall, Garrett Wilson e bons jogadores na linha ofensiva, jogadores novos. Vai depender muito do nível que o Justin Fields vai apresentar e por isso eu não coloco eles mais altos, mas é um time que tem boas peças e dependendo do que o Aaron Glenn consiga colocar, talvez depois de muitos anos o New York Jets venha para uma das suas melhores temporadas. Acho que talvez sem a expectativa por não ter o Aaron Rodgers lá, mas com as peças certas, com o treinador certo, esse time talvez consiga entregar um pouco mais do que nos últimos anos. E aí, para mim, o time que eu tô mais desacreditado e que eu tô triste e decepcionado, porque é um time que eu gosto, é o Miami Dolphins. É um time que hoje eu não vejo o Mike McDaniel revertendo a situação em que ele se colocou. É um time que tem muitos jogadores satisfeitos e é um time que tá totalmente sem cultura. E isso pesa muito dentro de um vestiário. Eu acho que é um time que tá muito desunido e que faltam peças na defesa. No ataque, eu acho que tem bons jogadores, com certeza. Tem um grupo de wide receivers qualificadíssimo, tem um bom QB, tem um grupo de running backs bom. A linha ofensiva é fraca, é verdade, mas tem outras peças interessantes. A defesa tem bons jogadores, apesar da secundária também ter muitos problemas. Mas hoje eu vejo o Miami Dolphins, principalmente pela questão da cultura, sendo para mim o time que eu vejo que eu mais entro desacreditado em 2025 dentro da AFC Leste, certo? Lembrando, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos para que a gente chegue cada vez mais longe, certo? Um abraço, valeu e tchau!